Bom dia a todos, estamos ao vivo, 9h30 da manhã, dia 31 de outubro. É dia das bruxas e tá tudo bem nesse clima mesmo. Bom dia, Gil, Sérgia, Kaique, Leda, Márcio, Rafael, Gustavo, Michele, Maxwell, João Pedro, Wellington, todo mundo que está aí no chat aqui em escoladelucifer.com.br, para quem ouviu pelo YouTube depois. Eu acabei de upar, de soltar atrasado os 2 últimos teasers da rádio já faz tempo, porque eu pedi pro Rogério upar, ele já tinha upado, eu não vi que já estava lá, não soltei. Bom dia, Camila. Bom, hoje a gente vai falar sobre a diferença das igrejas trinitárias e não trinitárias, né? E toda essa discussão aí que separa a cristandade, né? Imaginem se a cristandade estivesse toda unida, a força, né, que já teríamos nesse sentido. Mas também acabaria já tendo se tornado uma fraqueza frente ali a todo esse poderio acumulado anos da hora. Então é uma divisão entre as igrejas que se relacionam ali principalmente com a questão do templo, né? De você não precisar de um templo, não precisar de dízimo necessariamente, não precisar de nenhuma instituição para ser salvo, para estar com Jesus, né? Essa é a reforma protestante, se baseia basicamente nisso, para tirar ali aquele poder financeiro e ganancioso que a Igreja Católica ali estava em muitos pontos exercendo, né? É muito difícil, principalmente antigamente, de você controlar as atividades de todos os líderes religiosos ali, né? Controlando igrejas em tantas cidades pelo mundo. Então é claro que eles foram se tornando como reis, né? Nas suas regiões, controlando até os reis, e o excesso de poder ali corrompe, e homens ali perdidos no inferno obviamente não teriam a melhor das posturas, né? Sim, Rafael, é porque Deus conosco, ali ainda era Deus conosco, né? O Espírito Santo só acontece depois da morte, né? Porque o Rafael está contestando aqui o nosso último podcast. Na Bíblia dá a entender que Emmanuel, Deus conosco, seria através da vinda do Filho, né? E na verdade foi através da vinda do Filho, né? Ali ainda era Deus com a humanidade, né? Dando ali a abertura para o que viria a acontecer, né? Para o derramamento do Espírito Santo que aconteceria 50 dias depois da volta dele para o reino eterno, né? Que é daqui a pouco. Para quem a gente sintetizou aí, entende esse processo. Então, veja que é por isso que até ali era assim, Deus conosco, né? E depois do derramamento do Espírito Santo e do transbordar ali dos povos, né? Até que os gentios atingissem a plenitude, para que o retorno acontecesse. Então seria já o Deus em nós, né? De forma completa ali, já vivendo no espaço-tempo também, né? Então é isso aí. Então, voltando ao assunto de hoje, essa questão trinitária e não trinitária, nós vemos essa discussão. A separação da reforma protestante ali envolve muitos dos dogmas dos templos em si, e daquela compra do seu espaço no céu, né, através de doações, e pelo fato deles se apegarem muito à salvação pela caridade, a salvação pelas obras, né, a salvação pelos feitos. E a reforma protestante, além de querer eliminar toda aquela entrega, aquele enaltecimento do templo, além de querer eliminar todo aquele materialismo, querer eliminar também aquela necessidade de servir aquela hierarquia suprema, como se precisassem de representantes para encontrar o corpo de Cristo. Não, a reforma protestante dizia que o corpo de Cristo está em todos, onde estivessem reunidos alguns ali dos cristãos, ali estaria Cristo, ali estaria a igreja e ali estaria o transbordar também, né? Então a reforma protestante se afastou nesse sentido para tirar aquele poder arrogante da igreja católica de alguma maneira, em muitos lugares, né? E além disso também eles acabavam contestando que a salvação está pela fé, né, em Cristo. A salvação, se você aceitar, se você crer que aquele é de fato o reflexo de Deus na Terra, aquele é o processo que envolve a todos. Se você se entrega para aquilo, você está salvo, ponto final. Você está no corpo de Cristo, você está na sintonia. Agora, isso eliminaria
a salvação pela obra, né? Que algumas igrejas pregam. Os católicos dizendo que você para ir para o céu você tem que fazer caridade, tem que fazer isso e aquilo. Então tudo isso, claro, que conta, que é importante, mas salva mais a você no sentido, né, da vida, no sentido das perspectivas temporais, do que no reino atemporal, né? Não adianta, você não vai comprar a sua salvação, você não vai, senão se fosse assim o sacrifício teria sido em vão, né? Então aí a discussão entra aí também. Não importa o que você faça, talvez diminua um pouco o teu sofrimento posterior ali, naquela vida, já diante das perspectivas necessárias. Mas nada do que você possa fazer vai equilibrar as dívidas e os pesos, as circunstâncias causadas nas vidas das pessoas pelos teus erros. Se você puder assistir o que um errinho gera durante anos na vida da pessoa, vai acumulando, é uma escolha. É um errinho, uma mentirinha que você conta, a pessoa vira esquerda em vez da direita, já muda tudo. Ela encontra uma pessoa que vai pra lá, pra cá, vixi. Se você pudesse assistir a consequência de uma mentira, de cada ação tua, de cada palavra tua, em anos aquele eco se torna uma voz, né? Se torna uma consistência, ele se torna real. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com tudo que faz. Tudo que você fala e faz tem que estar dentro da simetria, porque aí ecoa de volta pra você e que bom, né? Só fortaleceu a luz, né? Agora, se você mente, se você está na injustiça, você ecoa, vai quebrar, vai ecoar de volta para você, né? Você gerou uma consistência ali, uma sintonia, né? E você vai ter que, você memorizou aquilo, criou aquilo no teu sonho individual, né? Plasmou aquilo. E vai ecoar, vai acabar estragando o alívio que você procura, que é a sintonia plena que está dentro de você, né? Então, essa é uma questão importante aí, a ser lembrada. Então, sobre a Trindade, sobre toda essa discussão das igrejas, que é importante que a gente entenda, porque se estivéssemos todos unidos seria bem diferente, né? Você vê que, além dessa reforma, dessa discussão da obra e da aceitação de Cristo, né? Porque você, uma vez que você aceitou o sacrifício ali, que inclui todos os pagamentos de todas as dívidas, só isso paga, né? Se você não aceita, não entende isso, não se sintoniza com o ponto em comum ali, né, com o verbo vivo que vai posicionar todos os pontos, você vai ficar no seu sonho individual ali, né? E tudo que você faz ali vai te reposicionar, vai te trazer de volta para a simetria. Então a caridade é importante, sim, vai te dar perspectiva, vai te mostrar ali todos os seus erros, vai te deixar mais próximo da humildade necessária para aceitar o Salvador, para aceitar a salvação, para aceitar aquela conexão espiritual que envolve sim uma hierarquia que posiciona o teu destino. E isso, ao invés de desespero, se torna alívio. Quando você vê que o livre-arbítrio te leva para o escuro, já que te afasta do certo, que é a luz, né? Quem quer fazer diferente vai para o escuro, só lá que dá. Porque o sol vai nascer e é certo. E é vivo e definido. Quem quer mergulhar no inferno, no abstrato, para criar, para ser Deus, boa sorte. E é assim que Deus faz e deixa. Então, além dessas discussões aí, nós temos a discussão, além da discussão do templo, que separa igrejas aí, a discussão da obra, né, da salvação pela obra ou pela fé. Temos a discussão do batismo, se na infância ou depois dos pecados, porque o batismo é para limpar dos pecados, mas vamos dizer que durante o nascimento você já tem o pecado original, né, e tem que renascer no Espírito Santo. Então veja, são meias verdades ali que se complementam, né. Temos a discussão da salvação aí, obra, caridade, né, e pela fé, pela aceitação do sacrifício de Cristo, e também pela discussão ontem colocada aqui do derramamento do Espírito Santo, né, se ele vai só ali se posicionar em 12 escolhidos do Espírito Santo que vão transbordar, ou se o Espírito Santo fala por qualquer um, né, diante do batismo, diante da conexão com ele, do renascimento ali. Então são essas pequenas discussõezinhas, mas são todas positivas, né, para nós, no sentido geral. Todas envolvem ali a verdade, que tem que ser posicionada, como essa de hoje que a gente vai explicar, que é entre as igrejas trinitárias, né, e não trinitárias. Ou seja, que acreditam na Santa Trindade e que não acreditam. E não significa que algumas não acreditem no Espírito Santo e em Cristo. Não, todas aceitam Deus, o Espírito Santo e Cristo, né? Então qual que é a diferença de uma para outra, né? Das trinitárias e não trinitárias? É que as trinitárias, eles enxergam Deus como uma só pessoa, dividida em três aspectos, né, de entendimento. Porque a única maneira de você chegar perto de compreender Deus seria posicionar esses três aspectos, né? Então você percebe que se você coloca isso no entendimento sensível, né, sensorial,
você pode abocanhar sim essa possibilidade de que Deus é um, ainda que precise de 3 ângulos para ser percebido, já que nós estamos aqui limitados pelo espaço-tempo. Sem passado, presente e futuro, né? Sem o triângulo, sem os ângulos, os pontos de vista, ali sem 2 ângulos quem observa, você não tem cognição. Quem observa não tem síntese, né? Então precisa disso para trazer aqui para o teatro, né? Então você vê ali que as igrejas que creem na Trindade, como a católica e algumas outras, né? Algumas que não são trinitárias, elas chamam isso de blasfêmia porque você não pode dividir Deus em 3. Seria 3 deuses, seria politeísmo. Os muçulmanos também diriam isso, né? Eles dizem que também isso é politeísmo e que chamam o Espírito Santo de Maria, né? E falam que os cristãos fazem isso, alguns. Então vejo que eles não compreendem bem essa questão, né? Mas é uma discussão ali até ingênua, né? Fácil de se conectar, de se posicionar. Fácil assim, tô sendo arrogante. Tá séculos aí, né? Milênios essa briga. Séculos, milênios já quase. Já passou de um milênio. Foi se fragmentando nessas percepções. Porque os apóstolos, alguns falaram mais, né? Mais do que precisava. Outros falaram menos, e por aí vai. Mas é uma coisa assim que vocês vão perceber que é fácil de sintetizar. Porque veja, a igreja que leva a Trindade como fato, considerando os 3 deuses pega diversos pontos. Por exemplo, o próprio Pai Nosso, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se fosse só um, eu ia falar em nome de Deus, pronto. Mas separam esses 3 aspectos como independentes, né? Então, é como o Pai é quem gera, o Filho é quem é gerado, né? E o Espírito Santo quem realiza, né? Então, um é quem quer, né? O outro é por onde se faz, né? E o Espírito Santo é como isso acontece, como esses 2 pontos se posicionam, né? Então, na verdade, o Espírito Santo é como se ele fosse... Ele é gerado do Pai e do Filho, porque ele é o círculo que só é possível diante das 2 pontas da reta, né? Que criam ali o seu raio, né? E diante do diâmetro geral ali, a dobra do raio, né? Você vai ter o círculo completo, né? Isso só é possível entre pai e filho, né? Então, esse posicionamento, você precisa entender a simetria, é um pouco de matemática, né? É um pouco de... Eu vou até postar aqui depois umas referências para vocês aqui, na hora que sair o podcast, para vocês estudarem isso, compreenderem e verem que a discussão das igrejas é uma coisa que é fácil para nós aqui da escola de resolver, né? Não sem arrogância. A gente pode unir esses pontos de vista, né? Com o nosso ponto de vista. Então, você percebe por aí que essa visão da Trindade, ela não diz que Deus, são 3 deuses brigando, não. Diz que a natureza é uma, né? A natureza que une esses 2 aspectos, né? De Deus, Pai e Filho, justamente o Espírito Santo ali, que é o fluir, a conexão deles 3, que é o ser. Para compreender, você precisa dos 3 aspectos, né? Então é como o Pai gera o Filho, né? O Filho é gerado pelo Pai. Pronto, tem os 2 pontos da reta, né? Para definir tempo. E o Espírito Santo procede disso. Onde isso aconteceu? No espaço, né? Então o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então é assim que a igreja explica a Trindade. Tá certo, você vê a simetria, né? E um tá no outro. Você vê que a reta, ela é reta. Mas ela dentro, quando ela está dentro do giro, do círculo ali, você gira o círculo, né? A reta gira, né? Cada raio ali reto dentro da roda da bicicleta está girando com a roda, né? E a roda é circular, né? A reta é reta e ela gira com o círculo. E o círculo é circular, mas ela vai reto com a reta, né? Você vê o círculo girando ali, apesar de ser redondo, ele vai reto, né? E a reta que está dentro do círculo, que forma esse círculo, apesar de ser reto, vai girando, né? Então eles vão trocando perspectiva para se movimentar, né? A parte da roda que é reta, gira. E a parte da roda que é redonda, vai reto. Você percebe? É até irônico, mas é assim. E essa troca aí precisa, né? Ela gera e é gerada pela percepção, né? Que você não tem como você plasmar, porque o plasmar já é os aspectos. E já que não dá para plasmar, é o quê? É um éter, é o Espírito Santo, é a possibilidade, você tem que sentir. É um fator que você percebe através do que você posiciona no espaço-tempo, né? Aqui é pai e filho, né? O pleno, o que inclui todos os tempos, e o tempo e o momento, né? Que é o filho ali. Então, se você... Então, o problema ali das igrejas não trinitárias é que a igreja trinitária diz que Deus, ele é pleno, ele é completo nos 3 aspectos. E, embora separados em 3 situações, né? Separado em 3 situações para que compreendamos, né? Seus aspectos,
Deus é pleno nesses três aspectos, né? E aí isso aí já começa a parecer blasfêmia para uma parte das igrejas. Como assim Deus é... Tem coisas que o filho não sabe. A própria volta, o filho disse, só o pai sabe, nem o filho. Então quer dizer, mas sim, a igreja trinitária não nega que eles são aspectos separados, né? Por isso tem três nomes, por isso é trindade, senão seria uno, né? Unicidade. Pô, são trindade. É uma trindade, né? Mas a onisciência de Deus está nessa trindade, porque Deus precisa também da perspectiva para compreender os seus aspectos, suas polaridades, para se movimentar, para ser luz no escuro. Então tem gente que fica, não, Deus é sozinho, Deus é solitário, Deus é a única coisa. Deus que é o contrário disso. Deus faz todo um processo para permitir que todos sejam companheiros para ele, para que as cores sejam reais, né? E o movimento de Deus já separa ele dele mesmo. Então já posiciona ele antes e ele depois. Então é ele maior e menor, né? E aí é pai e filho. E onde isso aconteceu? Ele se movimentou, se separou. Se você vê um aqui e outro lá, né? Tem um círculo entre eles. Você pode girar assim, fazer um círculo, contornar eles, né? Então aí é o Espírito Santo, né? Onde aconteceu. Então é por isso que eles dizem, é um só Deus em três pessoas. Você precisa desses três aspectos, né? São três consubstâncias, né? Tá lá colocado bonitinho, né? Os teólogos e tudo mais, eles discutem dentro disso porque eles não conseguem olhar de fora disso, né? Eles falam uma palavra mais bonita, é hipóstases, né? E então são três pontos ali de vistas que completam a totalidade, a onisciência, né? A onipotência, a onipresença de Deus. Então, é por isso que um só Deus em três pessoas, né? E embora três pessoas distintas, mas é uma substância, uma essência, né? Então, você não pode individualizar esse círculo feminino, porque aí já passou pela reta, né? Pelo lógico. Então aí, de novo, a gente vem aqui para a parte alquímica da coisa, cabalística, né? Por assim dizer. Então, é fácil para você ir sintetizando diante dos conhecimentos que a gente já tem aqui, né? Então veja, eles usam muito o 1 João 5. Eu vou colocar todos esses links aqui depois que eu postar para vocês poderem ver como o teatro enxerga as coisas. Vocês vão participar de todas as igrejas para saber, né? Mas eu estou falando também das maiores aqui. Eu dei uma fuçada e eu vou vendo como eles têm uma discussão até bonita, né? Legal, interessante. E é simples para nós aqui da escola de ajudar, de resolver. Embora ali, imagina, uma coisa importante de vocês lembrarem. Não pensem que só porque está clara a verdade, você vai lá e vai esfregar na cara dele e vai aceitar. Não, o cara está há 30 anos sendo teólogo. Ele é rico, construiu a vida dele baseado na história, na profissão dele, tudo que ele afirma. Aí você acha que ele vai aceitar a tua verdade, por mais óbvia que seja? Não, né? Então aí tem que ter essa moderação nesse sentido aí. Então, a questão é, a Trindade diria, nas suas relações uns com os outros são considerados como um todo, coiguais, coeternos e consubstanciais. Cada um é um Deus completo e inteiro. Assim, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as três pessoas divinas, em que cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, de modo que todas as coisas são a partir do Pai, através do Filho e no Espírito Santo, né? Então você vê, isso aí já está bonito, já está bem fragmentado para o coletivo, né? Isso aí vocês vão ver nos links aí, vocês vão ver que eles estão entendendo a simetria, só não estão conseguindo sintetizar, né? Mas já é uma verdade fácil deles absorverem ali. Então é exatamente isso, não é isso que a gente ensina na simetria aqui? Não é isso, ó. A coisa vem a partir do Pai, né? Da perspectiva mais abrangente, né? Daquela ali que posiciona, né? A cor futura, né? Ali, através do Filho, que a cor futura possui, que é o violeta ali, né? E no Espírito Santo, né, que é esse fluido que se desfaz, né? Então a gente vê como vermelho, porque é aquela cor mais longa, que está mais perto do abstrato, mais longe dela mesma, né? Então, mas mesmo assim, você não pode plasmar, se plasmar já pronto, deu forma. Então fica Espírito Santo para ter essa questão mais sensorial, né? Se você der forma, você já individualizou, já deu uma personalidade, já deu uma reta, né? Já virou uma mulher ali. E aí não é a questão, né? Até para salvá-las mesmo, para que a emoção seja o que é. Então isso aí tem dado muita discussão, né, nos últimos séculos todos, aí muitas guerras, muito sangue, tudo se movimentou aí em torno disso na cristandade, né? Então sobre isso, o que eles mais usam é, além em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Porque aí você já vê aí que são três pontos com peso, né, de importância para haver essa referência, né? Então, por isso que essas outras igrejas nem usam assim, eles readaptaram a tradução, reposicionaram. Eu vou mostrar para vocês que eles forçaram um pouco até para apagar a Trindade, eles dão uma forçada, sabe? Não é por mal, é porque senão eles ficam sendo vistos como politeístas, já brigam mais ainda com os judeus, aí é ruim para eles, né?
Porque então, até a palavra trindade não tem, né, na Bíblia, né? Não existe isso lá dentro escrito assim. Mas tem ali os três aspectos bem claros. Você vê a personalidade de alguma forma emocional ali do Espírito Santo, entristece o Espírito Santo, né? Mente para o Espírito Santo, né? Então você vê também isso no Pai e no Filho. Então você vê que são três aspectos, né? Mas de uma só natureza, de uma só essência, é um ponto em comum, né? Então eles continuam discutindo isso aí porque é complicado de absorver isso sem transbordar dos dogmas ali do ego, né? Você precisa vir pra cá. E como que a gente consegue ver daqui? Porque a gente foi no máximo, né, do contrário. A gente foi falar de Satanás e Lúcifer, nós fomos pro inferno. Nós fomos no pior. Aí daqui de fora do escuro a gente vê claro lá, né? Agora quem tá lá não tá vendo, né?